A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do terceiro trimestre do ano de 2023, que tem por título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. O texto áureo que se encontra em Gênesis 2,15 nos diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Deus, ele fez o homem com essa qualidade de ser líder, de ser responsável em tudo que ele vai fazer. Quando ele fez o homem, ele colocou ali no jardim para que o homem lavrasse e guardasse o jardim. Deus fez o homem para liderar, para ser responsável. A criação divina do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas nos céus e na terra e no mar, como está escrito lá em Gênesis 1:1. Foi Deus que fez tudo. Ele que criou todas as coisas no céu, terra e mar. A Escritura, a Bíblia registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher, como está lá em Gênesis 1:27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Deus, quando fez o homem, fez a mulher, deu a cada um o papel para que eles desempenhassem. Cada um o seu papel, como Deus deixou escrito na Bíblia. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves, todos os animais foram produzidos segundo a sua espécie. Porém, o homem foi diferente. O Criador, Deus, ao criar o homem, Deus o fez olhando para si mesmo. Ele fez o homem à sua própria imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. É muito gratificante para nós, né? Quando a gente lê a palavra do Senhor e depara com essa palavra que Deus nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos a imagem do nosso Deus. E por isso nós temos que zelar por essa imagem, zelar por esse corpo que o Senhor nos deu. Característica da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Esses dois termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, o apóstolo Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família e prover o alimento da família.
da sua casa e manter sua família segura, né? Protegendo sua família. Ressalta que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. O homem, ele precisa cuidar da mulher, né? Da sua esposa, da sua família, né? Amando sua esposa, amando sua família, protegendo, respeitando. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3:7. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da esposa, da mulher. Como está escrito em 1 Coríntios 11:3. O movimento feminista considera esse modelo como um sistema machismo opressor para com a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Liderança com amor, né? Amar a sua família, amar a sua esposa, como Cristo amou, como Cristo lidera a sua igreja. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios 5:25b. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, qualidades, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. É preciso que o homem na liderança evidencie essas qualidades, né? Seja o protetor da mulher, da família, né? Que faça tudo com sabedoria, que exerça essa liderança com sabedoria, com coragem, com amor e respeito, assim como Cristo ensina para nós, né? Tudo que precisamos aprender, né? Para que a nossa família seja uma família unida, uma família bem estruturada, na criação dos filhos, na união da família. Gente, tudo está escrito na Bíblia. A Bíblia é o guia, né? Tudo que nós precisamos aprender está ali na Bíblia. Deus, ele deixou tudo escrito minuciosamente. Basta a gente ler, estudar, meditar e praticar na vida, né? Praticar a palavra de Deus em nossas vidas, para que a gente, para que nós, para que a família tenha vitória, né? Que os problemas nesse mundo não está fácil, né? E quando a família é uma família unida, os pais são unidos, os filhos sintam segurança. Então, Deus, ele fez o homem para proteger a esposa, proteger a família, os filhos, né? E é muito bom quando a esposa, quando os filhos
segurança ao estar perto, né, do pai do esposo, né? Que é para isso que Deus criou o homem, né? E é muito bom, né? A gente sentir segurança ao lado do esposo. Assim como os filhos sentirem-se seguros diante do pai, né? E que o pai possa exercer, né, essa liderança com responsabilidade, com sabedoria, com amor e com muito respeito. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro, né? Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema protetor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade, né? Que a criança nasce, mas só na fase adulta que ela vai se definir se quer ser homem ou se quer ser mulher, independente dos órgãos do sistema reprodutor, né? Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes, como está escrito em Tiago 1:8. Uma parcela incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Mas, como está em Provérbios 21:25, os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel 22, capítulo 2 ao 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22:30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Quem foi Boaz? Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era parente de Elimeleque, o falecido esposo
esposo de Noemi. Está escrito lá em Ruth 2:1. Essa perdera o marido, os filhos e ficara apenas com a moabita Ruth, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz, né? Voltando à história de Noemi, né? Noemi, ela perdeu o marido, perdeu os filhos e ficou apenas com duas noras. Duas noras sem filhos. Ruth foi a nora que não abandonou Noemi. Seguiu juntamente com ela, que era também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada, né, naquela época, pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros, né? Duas mulheres sozinhas naquela época, né? Hoje seria até mais fácil, né? Mulher sobreviver sozinha, né? Ficou viúva, fica com a pensão, com o benefício do marido e dá para criar os filhos, dá para sobreviver. Mas naquela época o marido falecia e a esposa ficava sem nada, né? E ainda tinha o perigo, corria risco, né, de ficar duas mulheres sozinhas, né? No caso, Ruth não abandonou Noemi, continuou com ela e Deus, ele providenciou vitória para aquelas mulheres que eram mulheres tementes a Deus. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, pela liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ruth 4, versículo 1, 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aqueles que a comprassem deveria casar-se com Ruth. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e casar com a moabita. Veja como Deus trabalha na vida daquele que é fiel. Deus, ele nunca abandona os fiéis. Vale a pena servir ao Senhor. Se está passando algum problema, né, dificuldades, confia no Senhor. Uma coisa que a gente não pode fazer é desviar do caminho do Senhor. É abandonar o Senhor, é blasfemar contra o Senhor, é manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. É pedir ao Senhor que firma as nossas pernas, né? Não deixe a nossa fé fraquejar. Nos dê força para a gente passar esse momento difícil da nossa vida. E Deus, ele, amoroso, misericordioso, ele está conosco. Nunca pense em
sair do caminho do Senhor, em abandonar o Senhor, por mais difícil que seja o problema que você está enfrentando. Um exemplo disso, né? Nós vemos, lendo essa história de Ruth, da Noemi, a gente vê como Deus trabalhou minuciosamente na vida dessas duas mulheres. E elas permaneceram firmes. E no fim, alcançaram vitória. Deus colocou Ruth num lugar maravilhoso. Deu vitória à sua serva. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu Cristo. Boaz é símbolo de masculinidade enquanto pai e líder exemplar. É isso que Deus deseja que o homem faça, né? É para isso que Deus fez o homem, né? Para exercer o seu papel de liderança, de líder. Liderar, cuidar da sua família com amor, com respeito, né? E com responsabilidade. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Só os dois, como está lá em Gênesis 1:27. Por isso, a diferenciação do sexo é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis 2:23. Nesse sentido, a masculinidade é o conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus o vocacionou a desempenhar, né? Que é o papel de líder. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que a cada dia nós possamos firmar cada vez mais na palavra do Senhor, né? Porque é estudando, é meditando, é orando, jejuando que nós vamos chegar mais perto do nosso Senhor. Que o Senhor, Ele requer de nós fidelidade. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e firmando os nossos pés, né, em seu caminho. Não nos deixando fraquejar na fé. Que nós precisamos nesses últimos dias é chegar mais perto de Deus. Que os dias são difíceis, mas o nosso Deus é Ele que nos dá vitória, é Ele que está no controle de tudo e de todos. E é confiando nele que nós vamos chegar ao céu. Em nome de Jesus, fique com o Senhor. Deus te abençoe. Continue firme no caminho do Senhor. Fique com Jesus.